Olá, nesse vídeo eu falarei sobre fundos ESG. Você deve ter ouvido já sobre essas três letrinhas que estão sendo muito comentadas, tanto na TV como nas redes sociais, como na mídia impressa. O que é que significam essas três letrinhas e como é que você pode se preocupar e até investir usando essas letrinhas? Quando a gente vai falar de ESG, ESG é uma sigla que está relacionada a três pilares importantes, cujo guarda-chuva principal é a sustentabilidade. E de environmental está relacionada à pauta ambiental, ou seja, existe uma preocupação de como é que as empresas estão lidando com a área ambiental, seja por tratamento de resíduos, desmatamento, emissão de carbono, como algumas métricas para você medir se a empresa está sendo adequada ou não do ponto de vista ambiental. A parte S, o pilar S, está relacionada a questões sociais. Quando a gente vai falar de questões sociais, está muito relacionada à força de trabalho da empresa. Será que existem muitos gaps, muitas diferenças de salário entre homens e mulheres, por exemplo? Como é que está a questão da diversidade da mão de obra? Existem preocupações com relação ao uso de mão de obra infantil, trabalho escravo, como indicadores que sinalizam se a empresa é preocupada ou não, atende ou não às questões sociais. E, por fim, a letra G está relacionada à pauta de governança. Governança relacionada tanto a conflitos de interesse, transparência, questões de corrupção e ética, como informações além de conselho e regras importantes de funcionamento da empresa, como forma de você medir se, do ponto de vista de governança, a empresa atende ou não uma série de critérios. Pensando nessas três letras conjuntamente, existem uma série de investimentos e existem uma série de preocupações de alguns investidores, talvez um investidor bastante importante nesse meio, com essa preocupação de seletividade, de escolher empresas que são adequadas nessa ótica ESG. Temos o Larry Fink, que é o CEO da gestora internacional de investimentos de ETF, principalmente BlackRock. Ele comenta muito sobre o papel fundamental de investidores no ativismo de selecionar empresas, direcionar os seus recursos, direcionar os seus investimentos para empresas que atendam a esses requisitos ambientais, sociais e de governança. Como é que eu, como investidora, posso selecionar investimentos que sejam adequados? Como eu comentei, são muitas vertentes, são três vertentes que podem ser medidas por meio de muitos indicadores. Em alguns casos, alguns dessas empresas e desses ratings avaliam centenas de indicadores ESG. Para facilitar o processo, existem alguns produtos, alguns fundos de investimento que fazem esse processo de seleção por você. E você, como cotista, pode investir nesses fundos que vão ter como oferta, como proposta de valor para os seus investidores, a seleção de empresas que sejam boas, seguindo esse critério ESG. Na maior parte, essas empresas terão um modelo que eles vão chamar de proprietário, um modelo próprio desenvolvido internamente de como é que eles selecionam, avaliam e classificam o que é que são empresas boas e ruins dessas três letrinhas. O que a gente tem que tomar cuidado, dado que ainda não existe um consenso sobre o que é uma empresa boa em termos de ESG, será que ela pode ser uma boa empresa de ESG se ela for boa no E e no S e não tanto no G, ou o contrário? Como essas respostas não têm uma simples solução, uma única solução, esse processo ainda precisa evoluir bastante. Mas investir em fundos bem qualificados que se propõem a oferecer produtos ESG pode ser uma forma de simplificar o processo para os investidores de ter que ficar acompanhando e medindo inúmeros indicadores de várias empresas para então decidir alocar o seu dinheiro. Só vale uma preocupação e um alerta contra o que a gente chama de greenwashing, aquela lavagem verde, a ideia de algumas empresas fazerem de conta que estão seguindo uma pauta ambiental, uma pauta preocupada com sustentabilidade, muito de maneira midiática, para propaganda,
e não exatamente implementando esses preceitos todos. Nesse ponto, vai ser bastante importante você ler os materiais que essas empresas dizem sobre o processo de como é que elas escolhem, quais são as empresas que são adequadas na visão deles e que seguem essa pauta ESG. E se você concorda ou não com os investimentos e as empresas que são escolhidas para serem alvo de compra, de fazerem parte da carteira de investimentos desses fundos. Nesse momento, você vai avaliar se você concorda ou não com esse critério de seleção das empresas, das assets que oferecem esses produtos. Mas existem vários e espera-se que essa demanda por parte dos investidores e a oferta de produtos de investimento de fundos por parte das gestoras aumente cada vez mais. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essas 3 letrinhas que vêm crescendo cada vez mais de importância e que você consiga fazer bons investimentos. Até a próxima e invista com ciência.